Então, quando ele vê aquele fogareiro na praia, no final da história, ele tem boca fechada. Não tem mais o que falar. Ele é tão ousado, tão falante, tão expressivo, não é? É a personalidade dele. Mas agora ele está sem palavras. Porque, mais uma vez, ele teve um encontro com o Senhor, depois de não ter apanhado nada. Depois de ter ouvido aquele homem dizer: filhos, tem que sair alguma coisa para comer? Pescadores profissionais, no mar da Galileia, não pegaram nada. Então eles respondem: não, ou nada. Então João reconhece aquela voz e diz: é o Senhor. E Pedro se atira na água. A 90 metros da praia, o barco é a praia, 90 metros. E Pedro vai nadando à frente do barco e encontra aquele fogareiro. O mesmo ambiente, onde há poucos tempos atrás ele havia negado o Senhor. 3 vezes. Então o Senhor faz aquela pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Porque Pedro havia dito que o amava com amor ágape. Porque ele disse: eu irei contigo até o fim. Veja que Pedro falou que ele ia até o fim com Jesus Cristo, que é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor onde você dá a vida pelo outro. Mas Pedro não fez isso. Ele negou Jesus Cristo em seguida. É isso que ele está contando. Só que depois, num novo cenário, vamos dizer assim, ele vai perguntar a ele, Jesus Cristo, para Pedro sobre essa história do amor. E isso vale para nós. Se eu não tenho amor ágape, e esse amor ágape é o amor de Deus, Deus é amor. Se eu não tenho esse amor, o amor conjugal, o amor pelos filhos e qualquer outro amor, são cinzas para Deus. Ou nós dedicamos a nossa vida a Cristo, obedecendo o governo do Espírito Santo em nós. Isso não é religião, isso é vida espiritual, diga-se de passagem, que é muitos familiares, amigos, vem a gente falando assim e fala: ah, o Mauro virou, sei lá, né, religioso. Eu não sou religioso. Eu estou dizendo que a vida espiritual é infinitamente maior que religião, qualquer que seja ela. Vida espiritual, a igreja é de Cristo, é espiritual, orgânica e viva. Não é um endereço. E eu repito isso toda hora. Para que esse amor, esse carinho com que eu estou me dedicando aqui atinja corações que possam ressuscitar, ou seja, nascer de novo e ter uma vida em Cristo e Cristo viver na pessoa. Então Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ágape, pergunta o Senhor. Amor sacrificial, amor até o fim. E Pedro não responde com ágape. Olha lá. Ele responde com filéu. Como que dizendo: Senhor, eu tenho amizade por ti. Mas agora reconheço que meu amor por ti não é sacrificial. Não é até o fim. O Senhor pergunta a segunda vez, com ágape. Pedro responde a segunda vez, com filéu. E sabe o que o Senhor faz? Ah, meus irmãos, se ele não consegue elevar Pedro, nesse momento, ao amor ágape, ele desce ao amor filéu. Porque o forte tem que se fazer fraco com o fraco. Porque o fraco é fraco e não pode ser forte. Então, na terceira vez, o fraco é fraco e não pode ser forte. Nós só somos fortes se tivermos amor ágape, se tivermos amor por Cristo. Se esse for o melhor amor para nós, o primeiro amor nosso, aí sim, ele me fortalece. Mas se eu me acho, se eu sou arrogante, presunçoso, soberbo,
é porque eu não tenho Cristo como alvo. E, portanto, se eu não tenho Cristo como meu alvo, como meu foco, é porque eu não amo Cristo como eu deveria de amar se fosse filho de Deus. Porque o amor, ágape, é sobretudo um amor espiritual, porque ele não é físico, ele não é de contato, ele não é de ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, mas sim ver e ouvir com o coração. O Senhor pergunta: você tem filéu por mim? E Pedro responde: sim, Senhor. Sabes que eu tenho. E nas 3 vezes o Senhor diz a ele: então apacenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas. Restauração de serviço. Porque antes ele havia ido pescar, por quê? Porque embora já fosse um homem restaurado, na sua vida ele não via propósito. Porque ele foi chamado para ser pescador de homens. Então não basta que ele tivesse o perdão do Senhor e fosse recuperado pessoalmente pelo Senhor. Ele foi chamado para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, instrumento na mão do Senhor. Se você se diz cristão, toma muito cuidado. Se você realmente é um instrumento de Deus aqui no nosso plano. Porque acusando os outros, não vendo os erros, passando horas agredindo, isso não vem do Espírito Santo. Então, eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, mas com um comportamento ímpio, um comportamento que não se coaduna com o comportamento de um cristão verdadeiro. Jesus Cristo foi cuspido, apanhou, puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele, fizeram muito mais que isso. Por quê? Isso é tudo rejeição. Então, quando você rejeita o outro, agredindo, pondo culpa no outro e sempre condenando o outro, vendo o problema fora de si, você não está tendo um comportamento cristão. Cristo não deu a vida para te salvar, para você ser isso, um acusador. Mesmo que você tenha correção dessa acusação, mas não pode acusar. Muito menos rejeitar o outro. Deus não rejeitou a gente, Ele não rejeita a gente. Ele quer ser recebido pela gente para que o Espírito Santo habite no coração de cada um de nós. Vamos entender o que é o cristianismo. Não é religião. Mas para ele tudo estava perdido. Então eu vou pescar. É só o que eu sei fazer. Então, meus amados, é assim que ele prepara odds novos. Cada vez mais profundas convicções de pecado. Quando nós olhamos para o cristianismo atual, não é essa a mensagem. A mensagem é triunfalismo. Triunfalismo. Vitória, vida de triunfo, vida de vencedor, etc. Mas você compreende para que essa vida seja vivida. Nele somos mais do que vencedores. Você compreende que para que essa vida seja experimentada, só há esse caminho? Qual é o caminho para a vida vitoriosa? É pregar sobre vida vitoriosa? É o caminho? Qual é o caminho para realmente alcançarmos conhecimento do Senhor? Que não seja arrependimento. Entenderam? Se eu não me arrependo, eu não me desenvolvo espiritualmente. Por isso que eu não posso acusar o outro. Eu tenho que ver em mim o problema. Não quer dizer que o outro não tenha o problema dele, é lógico que tem. Mas o outro tem que ver o problema nele. E eu tenho que ver o problema em mim. Senão não tem um comportamento cristão verdadeiro. É isso que ele está falando.
Está na Bíblia. Que faremos, irmãos? Perguntaram aqueles que ouviram a mensagem.